Olá, pessoal do Enfermartes, voltando a fazer os vídeos. Fazia tempo que eu nunca mais tinha gravado nada, né? A vida corrida, esse tempo foi um tempo que eu me preparei bastante. Viajei, passei o final de semana fora viajando e na casa de família mesmo. E foi um tempo que eu refleti também bastante. Precisei fazer uma paradinha, uma pausa também para cuidar da saúde, tanto física como mental. E foi muito importante essa pausa, que eu percebi o quanto eu não me conhecia. Eu sempre tive uma rotina muito corrida, então estudo, faculdade, trabalho, comecei a trabalhar nova e meus trabalhos sempre foram muito pesados. E como eu dividia a minha vida como trabalho, e vida secular e vida ministerial, eu não me deparei para perceber o quanto a minha vida era corrida. E cuidados também com a família, enfim, vida social muito agitada. E no início desse ano, eu recebi uma orientação de Deus, que era tempo de eu viver o meu chamado. Era tempo de eu me dedicar ao meu chamado e à minha família. E isso se procedeu exatamente uma semana antes de entrar na pandemia. E eu não estava por dentro de nada do que estava acontecendo no mundo fora, né? Tudo muito novo, tudo muito novo. A palavra que eu posso definir é novo. Tudo muito novo. A gente nunca tinha vivido uma pandemia mundial, né? E eu vi isso como um cuidado de Deus. Quando Deus falou mais ou menos em março de 2020, desse ano, né? Ele simplesmente disse que era tempo de eu viver o meu chamado. E eu sempre tive meu chamado muito bem definido, né? Eu sou das artes. Eu sempre dancei, fiz teatro, mexi com pinturas, isso tudo na adolescência, juventude. E sendo que assim, eu comecei a trabalhar com 19 anos e minha mãe sempre com muita sabedoria, ela sempre me apoiou nas artes. E ela disse que era para mim escolher o que eu quisesse. Sendo que o que a gente escuta, né? É que as artes não dá dinheiro. Eu moro aqui em João Pessoa e que as artes não davam dinheiro, né? Mas minha mãe, com muita sabedoria, ela dizia que era para mim escolher o que eu quisesse. Então, eu sempre nessa estica, ensino médio foi muito intenso para mim, por conta que no primeiro ano eu escolhi fazer um curso de capacitação e o curso que me veio na mente foi fazer o técnico em enfermagem. E eu precisava de uma capacitação para poder entrar no mercado de trabalho, porque eu sofri muito para entrar dentro do mercado de trabalho. Eu fiz uma seleção antes de só ter o ensino médio, onde uma mulher, uma atendente, que estava me recebendo para aqueles estágios. Geralmente, adolescente faz muito estágio, né? E essa mulher me ridicularizou, literalmente. Ela disse que com o que eu tinha de estudo, eu não ia ser ninguém, eu não era capaz de nada, não era capaz nem de ser gari, que eu não desmereço nenhuma profissão. Inclusive, a minha primeira profissão foi como serviços gerais. Eu não desmereço nenhuma profissão. Mas, assim, o que essa mulher colocou de maldição sobre a minha vida, assim, de incapacidade, entendeu? Não dizendo que se eu fosse gari eu era uma pessoa ruim, não, de forma nenhuma. Mas, assim, o que ela jogou de incapacidade sobre a minha vida. E eu não aceitei. Minha mãe, na hora, estava comigo nessa entrevista, né? E eu olhei para ela assim, eu falei, meu Deus, que mulher sem noção nenhuma dizer isso para um adolescente, entendeu? Ela ridicularizou todo o que eu tinha, todo o esforço que minha mãe tinha me dado. Minha mãe, o pouco que ela podia me oferecer, ela me oferecia com muito amor e carinho, entendeu? E, enfim, eu cresci com esse sentimento de um pouco de revolta dessa mulher ter falado isso comigo. Mas em vez de eu me esconder atrás dessa situação, pelo contrário, minha mãe me incentivou a lutar, entendeu? E a que não, que eu sou capaz e que eu vou conseguir. E assim eu cresci. Então minha mãe teve a condição de pagar um curso técnico de enfermagem para mim. Na época muito difícil, foi assim que ela conseguiu se aposentar. Minha mãe, ela me teve com 42 anos, então ela se aposentou, eu estava na juventude, né?
E ela não só se aposentou, ela era serviços gerais de uma creche da prefeitura, né? E do quadro, né? Que antigamente falava isso do quadro, hoje é o concursado. E com salário mínimo minha mãe se aposentou e precisou trabalhar numa casa de família para que desse para pagar o meu curso técnico, para que eu não terminasse, para que eu não perdesse, entendeu? E assim eu consegui terminar esse curso. Na época eu fazia o primeiro ano do ensino médio, que quando eu comecei, e vendia brigadeiro dentro do liceu, fui do Liceu Paraibano com muito orgulho, tá? E no liceu eu fazia arte, né? Era das artes já. Era das artes tanto na igreja como dentro da escola. A gente tinha um grupo chamado Os Máquinas. Olha só o nome do grupo. Os Máquinas, que era onde a gente fazia arte mesmo. Os professores incentivavam mesmo, do teatro, enfim. E sendo que eu sempre tive essa responsabilidade de ter uma profissão, né? Então, o que aconteceu? Ensino médio, fazia o técnico de enfermagem pela manhã, estudava no Liceu Paraibano à tarde e à noite fazia cursinho pré-vestibular. Essa era a minha vida, corridíssima. Mas assim eu venci, entendeu? Fazia brigadeiro, vendia na escola brigadeiro para poder pagar a passagem, enfim. E assim eu fui vivendo minha vida. No terceiro ano do ensino médio foi onde eu tinha que decidir, né, o que eu ia fazer. Muitos professores já me incentivavam muito para ir para as artes. Vai fazer teatro? Vai fazer o quê, Sara? Eu fazia enfermagem. Mas por quê? Porque eu fazia o técnico de enfermagem, entendeu? Mas meu coração pulsava para fazer teatro. Sempre meu sonho, meu sonho de consumo de curso era as artes cênicas. Mas como eu tinha isso em mente, né, que tinha que ter uma profissão que desse dinheiro, que pelo amor de Deus, enfermagem não dá dinheiro, tá, gente? É uma profissão de responsabilidade, de muito foco, cuidar de vidas, dá muito, muita responsabilidade, mas infelizmente a profissão do enfermeiro, né, da saúde, ainda é muito desvalorizada no Brasil e no mundo em geral, tá? Mas vamos lá, isso é pauta para outro vídeo. Mas enfim, muito feliz. Eu nunca fui revoltada porque eu tenho escolhido enfermagem para minha vida, nunca fui. Eu simplesmente vi como uma oportunidade de crescimento. E minha família me apoiou, minha mãe me apoiou, perguntou: e aí, vai querer enfermagem mesmo? Eu disse: mãe, eu vou encaminhar pela enfermagem. Sendo que o que é que acontece? Como meu coração sempre pulsou pelas artes, mas eu estava no curso de saúde, eu sempre fiquei nessa dúvida. O início da minha carreira foi bem duvidoso, assim, para qual área eu ia realmente pender. Até que eu decidi, não, ministerialmente eu quero as artes e profissionalmente eu quero enfermagem. Deixei isso na minha cabeça. E foi onde tive a ideia, na época um líder meu fez, Sara, por que você não monta, já que você gosta das duas áreas, por que você não monta um blog falando sobre as duas áreas? E eu achei muito massa essa ideia. E essa ideia, futuramente, eu já tinha o nome formado, o nome Enfermartes, né? E com o tempo, né, quando eu casei, foi quando o meu marido fez, não, em vez de um blog, faz um canal no YouTube. Foi quando eu formei o canal no YouTube, com o nome Enfermarte. Fiz logo, tudinho. Tanto que, se você prestar atenção, o nome Enfer é um... Esqueci o nome agora, diagrama não. É os tracinhos, né, do batimento cardíaco. E quando vai para a arte, fica bem ligeiro. Pronto. Que é enfermar. Sim. Sendo que quando eu fui para na Vera, eu decidi a minha profissão, foi quando minha mãe faleceu, né? Então eu perdi aquela base de escolha. Minha mãe sempre foi minha base, minha fortaleza aqui na Terra. E fiquei na dúvida, assim, eu precisava tomar decisão, né? Na época eu já estava casada, quando eu tive a oportunidade de escolher a minha profissão. Eu não passei nos Enems assim de primeira. Antes de cursar enfermagem, eu paguei um período do curso de serviço social, mas eu sabia que não era para mim, então entre ficar em uma outra profissão e continuar no caminho que eu já estava trilhando na enfermagem, eu preferi trilhar na enfermagem. Não sei se dá para entender, né?